Olha isso. Vamos lá. Não tivemos relação e nem pretendo ter. Mas quase chegamos lá uma vez. Né? Ambos temos ministério na nossa igreja, mas isso é o que menos importa. O que importa para mim é minha comunhão com Deus e a dela com Deus. O que possivelmente pode acontecer, Caio? Pergunta. O que possivelmente pode acontecer em relação a quê? O que aconteceria se chegássemos a transar? Transariam. Me sinto culpado e muitas vezes sem fé por crer que Deus me perdoaria disso. Olha isso, cara. Deus, da igreja, olha. Olha a pergunta agora. Desculpa te interromper, mas assim. E nossa situação na igreja? Na igreja vai ser um inferno se você contar para o pastor. Agora, eu não estou nem aí para a sua situação com a igreja. Eu só quero saber da sua situação com Deus. Uma coisa eu tenho a lhe dizer. Deus não tem nenhum trauma sexual. Quem tem é a igreja, meu amigo. Deus não tem trauma sexual. Agora, a igreja tem um danado. É uma pena que tem um livro aí chamado Eunucos, por amor ao reino de Deus, que está esgotado. Mas é o melhor levantamento histórico que já se fez sobre a sexualidade da igreja, especialmente nos 1700 anos de cristianismo constantiniano. Procure num sebo, você deve encontrar aí no Amazon, e compre e leia, porque você vai ver a desgraça que o cristianismo produziu na mente humana em relação ao significado da sexualidade. Nada poderia ter sido mais diabólico, a ponto de você me fazer uma pergunta dessa. Ora, qual seria a expressão saudável disso? A expressão saudável seria você respeitar a sua consciência dela, a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. Então, dependendo de idade, maturidade, um monte de coisas que tem a ver exclusivamente com você e com ela, e não cabe a mim dizer nada além disso, se vocês decidiram que vocês querem se preservar sexualmente para casarem sem terem tido relações sexuais, é uma convicção de vocês, em relação a cuja convicção eu digo amém, e que Deus abençoe vocês. Se essa é a sua convicção, e não uma imposição neurotizante do sistema religioso. Porque se for uma imposição neurotizante, e você esteja só obedecendo ao superego da igreja e não à sua própria consciência, isso vai gerar distúrbios na sexualidade. E quando vocês casarem, vocês vão casar com tanta neurose sexual que vão aproveitar muito pouco a sexualidade e um monte de outras coisas que no curso da vida eu vi acontecer como doenças decorrentes de abstinência sexual que não foram produzidas pela consciência pessoal do indivíduo, mas pela imposição de terceiros. Segunda coisa que eu queria dizer e quero dizer a vocês é a seguinte: se você sente a simulação sexual toda na direção da sua namorada, dê graças a Deus. É sinal de que você é saudável. Se ela sente a mesma coisa por você, dê graças a Deus. É sinal de que vocês são saudáveis. Se o abraçar a ela produz em você o desejo de possuí-la, dê graças a Deus. É sinal de que vocês são saudáveis. Seria uma coisa totalmente anômala é você namorar uma menina, beijar a menina e não sentir nenhum outro desejo. Abraçar a garota e ter um membro amortecido. Ela dá um abração em você e não molhar a genitália. Seria muito esquisito, seria um anticlímax instalado psicologicamente em vocês, de modo que não se culpe por ser normal. Agradeça a Deus todos os estímulos naturais do seu corpo que foram produzidos por Ele. Ele é que criou sua mente assim, sua psique assim, seu cérebro assim, seu corpo assim, e as respostas integradas, de ponta a ponta. E nisso ninguém peca por expressar a naturalidade do desejo, da atração. Pelo amor de Deus, esqueça o que disseram e pense no Criador. Se o Criador criaria você com toda essa possibilidade de ter essa reação em cadeia, e chamaria isso de anomalia. Não é anômalo é não sentir-se assim.
A decisão de ir adiante ou não ir adiante é outra história. Tem a ver com a consciência de vocês, com a maturidade de vocês, com a experiência de vocês, com a fé de vocês, e que Paulo diz, a fé que tu tens, tenha para ti mesmo. E a última coisa que eu quero dizer a você, com a igreja, qualquer que seja a ação desse tipo, em sendo confessada, vai ter implicações. Você vai perder todos os seus cargos, ela também, porque a igreja é assim. Ela vive dessa mentira, dessa hipocrisia. O grande dom na igreja é o dom de ocultamento de ser. De modo que o indivíduo pode fazer o que quiser, desde que ninguém fique sabendo. E se ele tiver o sincerismo de contar o que faz, ele se dana, enquanto todo mundo faz coisas idênticas e varre para debaixo do tapete. É uma produção industrial de hipocrisia massiva. De modo que, em relação à igreja, o que eu tenho a lhe dizer é isso. Em 99% dos casos, você será tratado, você e ela, como gente a ser expurgada, ou abandonada, ou posta no banco, ou diminuída. Agora, isso tem a ver com a igreja. Deus quer saber da sua consciência, da sua responsabilidade, do nível do seu compromisso, do seu empenho em amor, da igualdade das convicções emocionais, afetivas e de fé que vocês tenham, e da reverência que vocês têm um pelo outro, e da disposição que vocês tenham de fazer um do outro, os companheiros um do outro, para a vida. É só isso que interessa a Deus, segundo a Escritura. No mais, meu amigo, é construção católica prevalente no protestantismo e na igreja evangélica até o dia de hoje. E realmente é uma área onde nem sequer as pessoas param para refletir o problema. É uma anedota, mas a história de um velhinho que fez exames urológicos para saber se era, o médico estava em dúvida se ele tinha um câncer ou se era impotente. Ele chega no domingo e diz, irmãos, graças a Deus era câncer. Quase que destrói tudo lá, né? Graças a Deus. Graças a Deus eu estou com câncer. Mas não estou impotente. Velho, E aí foi disciplinado. Julgado. Parece brincadeira. Não, meu irmão, mas acontece, né? Acontece, você sabe muito bem que acontece a 3x2. Não com essas configurações, mas com outras. Acontece o tempo todo. E aí, brother? E aí, ele segue perguntando mais coisas. Ele faz consultas para você. Estamos aptos para continuarmos ministrando? Eu já respondi a pergunta dele. Mas eu tenho que terminar, cara. Como faremos até que chegue um futuro casamento? Eu já respondi. Também. Isso. E no meio da sua resposta, aí vem um cara, no meio da sua resposta ele lança aqui online assim. Caio, com isto... Estamos aptos para continuar ministrando? Só porque ele é um rapaz saudável, ela é uma menina saudável que sentem atração sexual um pelo outro? Estão inaptos, por causa que Pelo são amor de saudáveis. Deus! O cara tá tão acostumado a receber a chancela do não pode, que ele precisa dessa Ai, correção. meu irmão, de pinto duro e tudo, Deus te abençoe, a unção de Deus esteja sobre você. Parece que quer que diga isso a ele. Para com isso, meu irmão, isso é doença grave. É a coisa do É a não poder abdicação pensar. da consciência diante de Deus. Aí, Caio, no meio da sua resposta para esse cara, aí o cara lança aqui. Com isto, Caio, você está afirmando que o cristão pode ter relação sexual antes do Eu casamento? não estou afirmando Gostaria nada. de uma resposta objetiva. Não darei! Olha o cara falando. Pelo amor de Deus, não venha ser o inquisitor. Aí outra que Eu ele estou fala. dizendo que tudo depende de cada um e que casamento, para mim, é aquilo que só acontece no coração de dois seres humanos. Casamento, para ele, é uma cerimônia principesca, medieval, católica, que não existiu a vida inteira e que foi instituída pelo catolicismo e adotada pelo protestantismo, quando toda camponesa tem direito a uma noite de princesa, com documento cartorializado e com um oficiante pagamente profissional realizando o ato. Isso é casamento para ele, é o paganismo. Por esse critério, Abraão era um impuro. Por esse critério, Isaac era um impuro que, quando viu Rebeca ao longe,
pegou o camelo dele, foi e desmontou a menina do camelo em que ela estava e a levou direto para a recâmara da sua mãe, Sara, e a possuiu. Por esse critério, o Velho Testamento é todo impuro. Por esse critério, nos dias de Jesus, todo mundo foi impuro. Você pensa que Pedro teve um dia de casamento evangélico? Que Pedro teve um dia de casamento evangélico? Isso não existia, as pessoas não conhecem nem a história. Elas ficam pensando que esse cenáriozinho aí de filmezinho de camponês medieval, com essas mulheres entrando assim, com essas trombetas tocando, com aquele papel assinado, com a cartorialidade estabelecida, que isso fazia parte do contexto do Novo Testamento. Isso não fazia. Ele pensa o quê? Que naquele casamento, naquelas bodas em Caná da Galileia, onde Jesus transformou água em vinho, tinha um rabino oficiando? Quem oficiou aquilo ali foram os pais. Chamaram todos os amigos dizendo, olha, os nossos filhos se amam. E pelo Deus de Israel nós os abençoamos. E eles comeram, beberam e foram para as suas recâmaras nupciais. E não se diz se tinham ido já antes da festa. Esse é um assunto sobre o qual não existe discussão no Novo Testamento. No Novo Testamento a questão tem a ver com traição. Não tem a ver com a união de pessoas que se amam. Não estabelece uma referência de evento para caracterizar o casamento. O que estabelece é que aqueles a quem Deus uniu, e Deus só uniu aqueles que se amam, ninguém tente separar o amor humano que tem acontecido. Assim como ninguém tente casar quem não está casado, quem nunca se amou. Assim como também aqueles que tomaram o compromisso de serem um do outro, não traiam. E é acerca disso que o Novo Testamento trata. Agora, a pergunta dele tem a ver com uma cartorialidade. Deus não é dono de cartório. A pergunta dele tem a ver com uma firma de realização de eventos. E Deus não é gerente de festa de casamento. Festa de casamento não é algo acerca do que o Novo Testamento faça previsões. E houve pessoas que casaram em grutas, em cavernas, na solidão de lares, com presença de pai e de mãe, e houve uns que casaram sozinhos, que diante de Deus disseram, nós nos amamos e não tem ninguém a mais para celebrar conosco, mas nós celebramos diante de Deus a seriedade, a sinceridade deste vínculo e deste amor. O que passar disso é mentira da religião, que não subsiste a um exame histórico. Não subsiste. Não há ninguém que, conhecendo a história da Bíblia, do Velho e do Novo Testamento, a história do judaísmo e a história do cristianismo, possa dizer que eu estou falando uma inverdade. A igreja evangélica é católica. A semelhança da igreja católica, ela quer ser a detentora do rito conjugal, para poder fazer todo mundo pedir a bênção dela para ser casado. E sem a bênção dela, todo ser humano que se ama seja apenas um pagão amigado. Esse é o fato e esta é a verdade. Eu vou para diante de Deus, dos anjos, do juízo, na presença de quem quer que pense o contrário, e eu quero ver quem é que será justificado diante de Deus naquele dia, naquela hora, quem é que está falando a verdade segundo a realidade da vida, da história e da palavra. Um amigo meu disse que casamento era exatamente assim como você disse, família, confraternização, aí saíram alegres dançando pela rua, e de repente começou a chover, disse, é uma igreja, entra. E aí surgiu a cerimônia. Surgiu assim. Entra aí para passar a chuva. Sabe o que é, Caio? Do meu ponto de vista, é o que se chama de doutrina, essa palavra sagrada. É, na verdade, a ditadura da formatação. É verdade. Pronto. É um fundamentalismo morfológico. Então, se não for nessa formatação, né? E aí vem o que você disse antes, de tudo isso, de toda essa... Não se casou antes disso? Não se casou? Como eu botei ontem lá no site um texto antigo, de 2003, eu botei no Facebook, um texto velho. Eu só estou botando textos velhos no Facebook, está gerando maior auê. Tudo velho, de 10 anos, 9 anos. Textos cansativos. Estou botando para o pessoal de lá começar a fazer a mesma viagem que o pessoal, os milhares e milhões do meu site fizeram.
Mas como o Facebook é uma tribo e é uma coisa viral que vai contagiando, vai entrando na casa do professor do seminário. O filho dele, facebookando, recebe uma informação que ele não quer que ele receba. Aí o cara pira. Aí, conclusão. Ontem eu botei um texto lá que dizia o seguinte: o que é que vem primeiro, a palavra ou a escritura? E aí respondi, a palavra. Porque se a escritura tivesse vindo primeiro, o pai da fé não teria podido ser o pai da fé Abraão, porque ele creu em Deus muitos séculos antes de haver a primeira escritura. Os caras não conseguem fazer esse raciocínio. E vão criando as formatações, as doutrinações que se transformam nesses dogmas morfológicos desgraçadamente pesados e tratados numa alienação total. É uma questão de alienação, de ignorância, que se burrifica como dogmatização fundamentalista no coração de gente que não enxerga a história, quanto mais a revelação de Deus. É pura verdade. Gente boa, nós temos mais 6 minutos. Morreu essa história? Morreu? Já nasceu morta. Não, porque tem mais uma aqui. Do mesmo tipo? É assim, ó, Caio, então o que você quer dizer é que antes da palavra vale o desejo, a convicção e a consciência, não estaria o desejo, as convicções... Eu não estou falando nada disso, a palavra de Deus é o princípio de Deus. O princípio de Deus é um só. Qual é o princípio de Deus antes de haver escritura? Já tinha palavra. A palavra é o que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus? Por isso, isso aí está dito antes de estar escrito. Foi dito no jardim do Éden. A Adão, como um princípio. E Adão disse isso aos filhos dele como um princípio. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Isso é casamento. Casamento, eu digo, papai, mamãe, eu vou me unir a fulana. Fulana diz aos pais, papai, mamãe, eu vou me unir ao Cicrano, porque nós nos amamos e nós vamos nos tornar uma só carne. Nós queremos muito que vocês nos abençoem, porque nós nos amamos e cremos que o nosso amor sincero carrega a bênção do Deus eterno. E os pais entram apenas como coadjuvantes que celebram a sinceridade do amor dos filhos. E esses filhos deixam as suas casas originais, formam um ente único, espiritual, física e socialmente falando, a partir de cuja entidade podem vir filhos ou não. Mas casamento também não é a família, o casamento é essa união do desejo de amor, de verdade, de sinceridade, de uma escolha por uma unidade, não por um triângulo, não por um polígono, mas por uma unidade de um homem e de uma mulher, quando cada um diz acerca do outro, este afinal é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Isso é casamento. O que passa disso é a invenção social, cultural, medieval, europeia, católica, absorvida no protestantismo, absorvida na igreja evangélica, e a alienação e a ignorância histórica, que não sabe nem, o cara não conseguiria nem dizer por que Getúlio Vargas se suicidou, quanto mais falar a respeito de coisas que estejam mais para além. Não conseguem ter memória histórica de 10 anos atrás, quanto mais acompanhar memórias históricas que vêm desde o berço da humanidade. Então a dureza aqui é você ter que lidar com a tacanhice. Isso é que é terrível. É você ter que lidar com essa coisa obtusa o tempo todo e todo dia. E o cara ainda tem a coragem de te chamar de herege, simplesmente porque você sabe o que ele se nega a saber. E porque você mantém uma linha de coerência com a Escritura, com a cultura judaica, com o ensinamento de Jesus, com o ensinamento dos apóstolos, com a história, e porque você sabe exatamente quando é que isso foi paganizado para ter a chancela de uma entidade soberana
que agora passa a ser Deus para os homens, sem cuja chancela todo ser humano está em dívida, ainda que amando. Porque o amor não aproveita sozinho para essa entidade. O amor só pode ser validado como amor se essa entidade disser: nós validamos o amor. É o contrário, é uma inversão perversa do sentido da Escritura, da palavra, da revelação. Quando na palavra é o amor que valida todas as coisas. E não existe nenhuma coisa validando o amor. O amor valida a fé, o amor valida as boas obras, o amor valida o sacrifício, o amor valida a doação, o amor valida tudo, e sem amor nada aproveitará. Agora, a perversão é tão grande que, para que o amor seja válido, tem que ter alguém absolutamente profissionalizado para dizer: de hoje em diante vocês estão autorizados. E não sabem essas pessoas que continuam a ser católicas romanas até o talo. Vocês tinham que fazer sinal da cruz, onde quer que fosse. Tinham que andar com água benta. Vocês são católicos e não sabem, católicos medievais. E mais, se lessem Lutero, Lutero hoje, vivo aqui fazendo papo de graça, ia ser chamado de herege. Porque as coisas que Lutero pensava sobre o significado do casamento eram absolutamente iguais a essas que eu estou dizendo aqui agora. O protestantismo começou muito mais liberto. Foi cerca de 30, 40, 50 anos depois que ele foi se catolificando devagar, se formalizando, se institucionalizando. Mas o pobre do Melanchthon, amigo do Lutero, dizia para ele: ó, tenta arranjar um termo de conciliação. E ele disse não. Ele, quando casou, não pediu autorização de ninguém. Ele se apaixonou por uma outra religiosa católica, eles dois romperam com tudo, e ele se casou com ela sem a chancela humana de ninguém. Perguntaram: mas quem fez? Ele disse: ninguém. Eu, ela e Deus nos casamos, porque queríamos, nos amávamos e porque temos consciência no Evangelho para tal. Até Lutero seria insuportável para essas cabecinhas católicas que estão à nossa volta. Acabou o tempo. Começamos na melancolia e terminamos na melancolia das perguntas melancólicas. Exatamente, Caio. Pelo amor de Deus. Mas só uma saideira aqui: o livro Eunuco pelo Reino de Deus foi relançado e está à venda nas lojas americanas, para a alegria dessa galera. Então vão lá nas lojas americanas, e eu queria pedir um favor a você: compra para mim, eu te dou o dinheiro. Compro. Porque o meu exemplar eu emprestei e não me devolveram, sumiu. Tá. Eunucos pelo Reino de Deus, lojas americanas, podem comprar e ler, para essa ignorância acabar, para você ver a loucura do que o cristianismo fez na sexualidade humana.